Olá, internauta. Olá, telespectador da TV da Transparência. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã desta quinta-feira, dia 17 de outubro, levando para você, neste primeiro momento, as capas dos principais jornais do país e também aqui do jornal cearense O Povo. E eu começo mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo, cuja manchete é: maioria dos pais apoia a proibição de celulares nas escolas, diz pesquisa Datafolha. O levantamento mostra que 43% afirmam que filhos de até 12 anos já possuem o próprio telefone. Lula defende gastos em educação e em saúde antes de agenda com banqueiros. O presidente Lula, PT, voltou a defender gastos em saúde e educação em momento em que o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, discute a reestruturação das despesas e antes de reunião com banqueiros. Abre aspas. Toda vez que a gente está cuidando de fazer política social, é tratado como gasto, disse em tom de reclamação Lula. Após o encontro com os donos dos bancos, dos principais bancos do Brasil, do país, e foi ontem, bancos privados. O Isaac Sidney, que ele é o presidente da Febraban, da Federação dos Bancos, afirmou que o presidente Lula tem compromisso com a questão fiscal. Eleições 2024 em São Paulo. A última pesquisa, divulgada ontem, foi do Instituto Quest. O atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB e candidato à reeleição, aparece com 45% das intenções de voto. E o concorrente, deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, com 33%. A primeira pesquisa Quest no segundo turno mostra esses números aí do prefeito e do Guilherme Boulos. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. E por falar em sucessão em São Paulo, a Folha de São Paulo, o site UOL e a Rede TV realizam logo mais, hoje, logo mais às 10h20, um debate com o prefeito Ricardo Nunes e com o deputado Guilherme Boulos. E a Folha já antecipa que a falta de luz deve monopolizar esse debate. Porque os candidatos já ensaiaram seus discursos acerca da falta de energia na capital paulista. O tema deve ser central no programa, que terá banco de tempo e perguntas de jornalistas. Aqui o destaque na página de ciência é que volta à Lua, o astronauta terá traje de marca de luxo. Estatal paga bônus de até R$73 mil a nomes ligados a Palocci e o governo. E essa estatal, a nível federal, a gente vai ver nas páginas internas, é ligado à energia. E todo político que perde a eleição, eles botam lá, dá um emprego lá. Muito parecido com aqui no Ceará. Todo político que perde a eleição é aproveitado no Instituto Agropolos. Candidato do PSOL acusa falta de transparência
do Datafolha nessa pesquisa, nessa última pesquisa para a Prefeitura de São Paulo. Mas o Instituto diz seguir requisitos. Justiça Paulista dá 24 horas para a empresa Enel restabelecer a energia em São Paulo. Não só em São Paulo, como na região metropolitana da capital, sob pena de multa de R$100 mil por hora de descumprimento. A empresa disse que comentará a decisão hoje. Ontem, quinto dia do apagão, 74 mil imóveis continuavam às escuras. O cenário deve se repetir a partir de amanhã, quando há previsão de chuva forte e ventania na Grande São Paulo, na Baixada Santista e Vale do Paraíba. Esta foto em destaque na Folha de São Paulo é sobre a situação de violência lá no Rio de Janeiro. Diz a legenda da foto: criminosos sequestram 9 ônibus do sistema de transporte coletivo do Rio de Janeiro para fazer barricada contra o BOPE no Rio. O BOPE é um batalhão de operações especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E aqui, um dos veículos atravessados em via da Muzema. Passageiros foram obrigados a descer dos coletivos e não houve feridos. Este ano de 2024 não terá horário de verão, decide o governo Lula. Turismo. Baixa temporada é chance para visitar paraísos no Nordeste. Área internacional. Guerra entre Israel e Hezbollah esvazia o cinturão brasileiro no leste do Líbano. E por último, Conrado Mendes escreve: o STF faz por merecer algum respeito? Vamos para a capa do Estado de São Paulo, chamado também de Estadão. A manchete escolhida para abrir a capa é na área de economia e negócios, despesas da União Federal. Ministério da Fazenda quer corte de gastos do governo para manter arcabouço fiscal. Lula critica a pressão. Antes de se encontrar com banqueiros, o presidente defendeu gasto na área social, principalmente na área de educação e saúde. Segurança pública, roubo de armas de CACs, que é caçadores e colecionadores, triplica e temor é de desvios destas armas para o crime. Média mensal de roubos saltou de 62 unidades levadas em 2018 para 181 armas levadas neste ano. A alta coincide com a flexibilização de regras de registro de CACs entre os anos de 2019 e 2022. 1.366.000 armas estão registradas no país até o mês de junho, de acordo com informações do Exército Brasileiro. Esta foto em destaque na capa do Estadão é nos Estados Unidos, porque lá as casas são fabricadas de madeira, não é de tijolo. E
legenda da foto diz: falta de imóveis ganha peso em campanha eleitoral nos Estados Unidos. Nos últimos 12 meses, até agosto passado, a inflação média americana ficou em 2,5%, mas a da moradia, incluindo aluguéis e casas próprias, a inflação foi para 5,4%. E aqui na foto é no estado de Minnesota. Pesquisas bancadas, pesquisas eleitorais de intenções de voto bancadas pelos próprios institutos acendem alerta no Tribunal Superior Eleitoral. De cada 4 sondagens, uma foi autofinanciada. A prática gera desconfiança sobre a origem dos recursos. E como já disse aqui o jornalista Edson Silva nos seus comentários, uma pesquisa, por exemplo, do Datafolha aqui em Fortaleza, pode custar até R$110 mil. Base de Alcântara, plano brasileiro de criar uma estatal espacial mira os foguetes da SpaceX de Elon Musk. Projeto no Congresso cria a empresa Alada. Relatório com participação de militares cita a SpaceX como potencial cliente, como potencial parceira. Ainda na área de economia e negócios, matéria sobre energia elétrica. O governo descarta a adoção do horário de verão neste ano. Agora uma matéria sobre a cidade de São Paulo, dizendo que o viaduto da Santa Efigênia, com gasto extra e atraso, o viaduto Santa Efigênia está renovado. A obra começou em fevereiro, com fim previsto para agosto. O custo de R$10 milhões foi 54% maior do que o planejado. Esta aqui é a foto do viaduto da Santa Efigênia. Justiça impõe prazo para a empresa Enel restabelecer energia elétrica em São Paulo. Prazo de 24 horas começa a partir de segunda-feira, o dia útil subsequente ao da publicação da decisão. Prisão e multa, área internacional. Na Itália, a Itália criminaliza quem busca barriga de aluguel no exterior. No Rio de Janeiro, criminosos usam ônibus do transporte coletivo como barricada contra a ação do BOPE. Na área de cinema, Mostra Internacional de São Paulo começa hoje com a exibição de 415 filmes. Vamos para o Rio de Janeiro, para a capa do jornal O Globo. E o destaque no alto da capa é uma entrevista com Flávio Marinho, o autor de peça teatral com Otton Bastos, que virou fenômeno, conta que sucesso para ele é melhor do que sexo. A manchete do jornal O Globo de hoje é sobre o apagão em São Paulo. Não é sobre os ônibus sequestrados no Rio de Janeiro. É sobre o apagão em São Paulo, outra cidade. Em meio à crise, governo articula mudar regras das agências reguladoras. Lula
e o ministro Alexandre Silveira defendem alterar período de mandatos de conselheiros da ANEEL, mas ideia já sofre resistência no partido do ministro. A crise da falta de energia em São Paulo propiciou uma ofensiva do governo federal sobre a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, responsável por fiscalizar a concessão da distribuição de energia à empresa Enel. Aqui, a Enel é chamada também de Coelce. Além de a Controladoria Geral da União, a CGU, abrir investigação contra diretores da ANEEL para apurar eventual omissão, no caso de São Paulo, Lula e o ministro Alexandre Silveira defenderam mudanças nos mandatos de conselheiros de órgãos reguladores, de modo que um presidente da República eleito possa alterar a composição da diretoria. A ideia enfrenta críticas pela possibilidade de reduzir a autonomia das agências e não deve ter vida fácil no Congresso essa proposta. O presidente do PSD, que é o partido de Alexandre Silveira, criticou publicamente a proposta do governo federal. O prazo para a Enel resolver a atual crise termina hoje e ontem à noite ainda havia 74 mil imóveis, casas, apartamentos, comércios, 74 mil imóveis sem luz em São Paulo. Sucessão em São Paulo. Nunes tem 45% das intenções de voto contra 33% de Guilherme Boulos. Primeira pesquisa do Instituto Quest deste segundo turno na eleição para a Prefeitura de São Paulo. Ainda agora segundo turno, mas em Belo Horizonte. Prefeito larga na frente com 43% das intenções de voto e aliado de Bolsonaro aparece em segundo com 37%. PT se posiciona para ser o fiel da balança na sucessão da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Depois de ensaiar apoio ao deputado Hugo Mota, o governo e o partido de Lula adiam decisão para ampliar o poder de barganha. Ministério da Fazenda busca alternativas para reduzir o déficit e bancos apoiam plano de Haddad. Executivos de bancos estiveram ontem no Palácio do Planalto e apoiaram os cortes de gastos do governo federal. O pacote, ainda em gestação no Ministério da Fazenda e a ser levado a Lula, pode incluir defesa de redução das emendas parlamentares. Agora sim, uma matéria que é com essa foto em destaque, uma matéria preocupante com a violência no Rio de Janeiro, que o jornal não colocou como manchete, mas deu esse destaque com essa foto de um ônibus atravessado para impedir a operação do BOPE. E diz o seguinte, a legenda da foto: desordem que é regra e se espalha. Em ação já vista em outras áreas da cidade do Rio de Janeiro, bandidos
sequestraram 9 ônibus do transporte coletivo para servirem de barricadas no Itanhanguá, região de favelas e casas luxuosas, em meio a uma operação policial para conter disputa territorial entre milícia e tráfico em Rio das Pedras. O secretário de Segurança do Rio de Janeiro admite que desordem urbana é regra no Rio de Janeiro. Sem alteração, fim do sonho do horário de verão. O governo desiste de adiantar 1 hora no relógio neste verão por haver segurança energética, segundo o ministro de Minas e Energia. Inovações para 2025. A Rede Globo desenvolve novo formato publicitário para todas as telas de TV, de celular, de computador, com tecnologia própria que permite anúncios contextualizados ao que o espectador está assistindo. É uma das novidades da Globo para o ano que vem. Quem será a atriz que vai assumir o papel da personagem Odete Roitman? Carro-chefe da dramaturgia da TV Globo para 2025, o remake do clássico Vale Tudo, da novela Vale Tudo, tem elenco divulgado. Ainda no Rio de Janeiro, um clássico do Rio reabre as portas. Após 2 anos de obras e investimento, no valor de 67 milhões, o Roxy, ícone carioca numa esquina de Copacabana, reabre com jantar musical que une clima da era de ouro do cinema e espetáculo de alta tecnologia inspirado na cultura brasileira. Show dos Milhões. Pesos pesados no Réveillon de Copacabana. Foi anunciado ontem. Virada do ano na Orla de Copacabana terá 3 super shows com as cantoras Anitta, Ivete Sangalo e também com a dupla Bethânia e Caetano Veloso. Moderação não basta. Álcool. Tolerância a caminho do zero. Novos estudos levam a uma redução no consumo máximo de bebidas aconselhável. No Canadá, o consumo caiu para 2 doses semanais. Agitos do craque. Futebol. Inativo só nos gramados. Há 1 ano se recuperando de cirurgia, o jogador Neymar se dividiu entre a fisioterapia e uma vida social intensa. Vamos agora para a capa do jornal cearense O Povo. E o destaque na chamada da capa é uma matéria sobre, com 60 anos de diferença, quem são e o que querem o prefeito mais novo e o prefeito mais velho do Ceará. Eu adianto para vocês que o prefeito mais velho do Ceará é Roberto Pessoa, aqui reeleito aqui do município vizinho a Fortaleza de Maracanaú. Ele que é do União Brasil. E o mais novo é do município de Pacujá, com 21 anos. Roberto Pessoa já tem 81 anos e o de Pacujá, que nós vamos dar mais detalhes nas páginas internas, tem 21 anos e foi eleito agora no dia 6 de outubro, prefeito de Pacujá.
Mas a manchete do jornal O Povo é também aqui sobre o interior do estado. É dizendo que o distrito de Trapiá, no município de Santa Quitéria, lá os poços de água são interditados por terem 7 vezes mais urânio que o permitido pela Organização Mundial de Saúde. Contaminação da água em Trapiá, que fica a um raio de 70 quilômetros de distância da jazida de Itataia, se deu de forma natural, segundo o governo do estado. Plano de emergência prevê envio de 15 carros-pipa para abastecer os moradores da região e evitar que eles consumam água com urânio. Ainda é chamada de capa do jornal O Povo, é sobre dengue. Fortaleza tem menos de 1% dos imóveis com focos da doença. Quantitativo é resultado do levantamento que monitora o índice de infestação a partir de visitas de agentes de endemias a imóveis. Hoje, antigamente se chamava os agentes de endemias de o fiscal da SUCAM. Na área de esportes, Fortaleza tem 2 jogadores expulsos, mesmo assim empata em casa com o Atlético de Minas Gerais. O jogo foi ontem à noite e terminou em 1-1. Fortaleza fez o primeiro gol no primeiro tempo e o Atlético no segundo tempo empatou. Na área de economia, mesmo com seca, o governo federal decide não adotar horário de verão neste ano de 2024. Caderno Vida e Arte do Jornal Povo. Confira roteiro de onde escutar música instrumental em Fortaleza. E a foto desta senhora é para dizer sobre o Outubro Rosa, câncer de mama. Mulheres resgatam autoestima com a reconstrução da auréola mamária por micropigmentação. E esta senhora, que se deixou ser fotografada e deu entrevista para o jornal O Povo, é a Tereza Cristina Nobre de Oliveira. Decidiu realizar a reconstrução da auréola mamária 3 décadas depois que fez a cirurgia. Vamos para o Distrito Federal, Brasília. A manchete do jornal Correio Brasiliense é sobre dengue, enquanto em Fortaleza, menos de 1%, como vocês viram, não, a incidência de dengue, lá a preocupação em Brasília é grande. Chuva, calor e baixa vacinação. Dengue ronda o Distrito Federal. A explosão de casos de dengue nos primeiros meses do ano deixou um saldo de 275 mil pessoas provavelmente infectadas, um aumento de 905% em relação ao período anterior. Outro problema é a baixa imunização, a baixa vacinação. Apenas 15,6% de crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos estão com o esquema vacinal completo. É a problemática hoje no Distrito Federal. No caderno Direito e Justiça, tem 3 matérias. A primeira, a arte da magistratura. À frente do Exame Nacional da Magistratura, o ENAM,
marcado para acontecer domingo, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, explica os objetivos da seleção. Entrevista. Rivana Ricarte comenta o desafio de tornar a Defensoria Pública, também chamada de Justiça dos Pobres, presente em todas as comarcas do DF. E tem um artigo, também no caderno Direito e Justiça, Lisa Alonso, especialista em Direito do Trabalho, explica regras e exceções sobre estabilidade gestante. No podcast CB Poder, candidato à presidência do OAB do Distrito Federal, o advogado Paulo Maurício, disse que a entidade deve continuar defendendo apenas a advocacia e que pretende continuar tocando o trabalho da atual gestão. Ele disse, aí é outro candidato, porque esta semana o CB Poder entrevistou um candidato à presidência do OAB do Distrito Federal, que ele defendendo, além da defesa institucional da categoria, a OAB tivesse presente também em outras lutas da sociedade brasileira. Esse daqui não, o Paulo Maurício, quer a OAB defendendo apenas os advogados e a advocacia. Ele diz, a OAB precisa ser parceira de bons projetos. Bicentenário Luterano, que ontem a Igreja Luterana foi homenageada com a sessão solene na Câmara dos Deputados. Ao podcast do Correio Brasiliense, as pastoras Patrícia Bauer e Silvia Gens, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, falaram sobre a história da instituição e os planos para atrair mais jovens, visando a formação de novas lideranças religiosas. Câncer de mama tem aumento no Distrito Federal. No DF, índice registrado em 2023 de 49,8 casos por 100 mil mulheres supera a média nacional. O Correio Brasiliense realiza um debate sobre esse tema, sobre o aumento de câncer de mama em Brasília. Medicação bloqueia a ação de proteína que alimenta câncer, é outra matéria. Diretrizes mais precisas para tratamento da osteoporose é também outra matéria chamada de capa, matérias que estão no caderno Saúde do Correio Brasiliense. Área internacional. Israel ataca prédios e mata 16. Ministro diz que a ANEEL fez um contrato frouxo lá em São Paulo. Titular do Ministério das Minas e Energia, Alexandre Silveira, acusa a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, de omissão no apagão de São Paulo e diz que o governo só pode agir após a abertura de processo. Homenagem a Bob Marley é a matéria em destaque do caderno Diversão e Arte. Liam Payne morre aos 31 anos. O ex-integrante do grupo pop One Direction, extinto em 2016, estava em um hotel em Buenos Aires, na Argentina, e caiu da sacada do terceiro andar do prédio. O cantor estava visitando a Argentina com a namorada Kate. Boas intenções para baixar juros, ainda sem medidas concretas. Governo Federal avalia com a Federação
com a Federação de Bancos maneiras de baratear o acesso ao crédito, a dinheiro emprestado. A alta na taxa básica de juros aumenta o temor de inadimplência, de dívidas. Vamos agora para a capa do jornal Valor Econômico do grupo O Globo. Telecomunicações. Hidrovias do Brasil usa inteligência artificial para estimar nível dos rios e treinar tripulantes, diz Mariana. Mobilidade. Para especialistas, futuro trará uma combinação de modais de transporte e tecnologia, aperfeiçoando soluções tradicionais. Infraestrutura. A empresa Quineia vai disputar concessões de rodovias na região centro-oeste do país e também de PPPs, que é parcerias público-privadas de escola, diz o diretor da Quineia, o André Figueira. A manchete do Valor Econômico de hoje é sobre pagamento de dividendos, aumenta quase 30% no ano e alcança 222 bilhões de reais. Montante até setembro passado é quase igual ao de todo o ano passado. Petrobras continua sendo a principal pagadora, com 69,3 bilhões de reais destinado a seus acionistas. Grupo vai debater juro alto no Conselhão. O governo federal e os principais bancos do país fizeram um acordo para que o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o chamado Conselhão, tenha um grupo de trabalho dedicado a debater os juros altos praticados no país. As taxas elevadas foram para o centro da agenda após a reunião de ontem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente de bancos. No encontro, o setor financeiro pediu a Lula que o governo seja persistente na busca por equilíbrio econômico e ajude a evitar ruídos. Para alguns economistas, os juros estão em alta por causa das dúvidas em torno da política fiscal do governo federal. Rede Globo anuncia nova grade de olho no futuro, nova grade para 2025. A ecóloga Ana Cristina Barros diz: há uma falta enorme de instrumentos para se lidar com o desafio climático. Seguradora recorre a cientistas para entender o clima. Sucessão em São Paulo. Nunes tem 45% e Boulos 35% e 33%, segundo pesquisa do Instituto Quest. CSN pode obter 4,3 bilhões de reais ao vender a fatia da mineradora CSN Mineração. A Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, assinou acordo não vinculante para vender 11% da empresa. Patrimônio histórico. O Estúdio Saraçá é um dos principais escritórios de conservação e restauração do país, com 58 projetos e contratos no valor aí de 100 milhões de reais. E quem dá entrevista sobre esse assunto de restauração é o Antônio Saraçá. Ele diz: restauro é muito mais do que a dimensão do tijolo. Com esta informação, eu encerro aqui mostrando para vocês as principais capas dos jornais do país. O jornal Folha de São Paulo aborda dois assuntos importantes nos seus editoriais de hoje. O primeiro diz:
o voto deveria ser opcional, mesmo com abstenção maior. O Instituto Datafolha mostra que cerca de 1/3 da população não compareceria às urnas se o voto não fosse obrigatório. Sufrágio facultativo é regra na maioria dos países democráticos porque respeita liberdades individuais. Segundo editorial, plano ucraniano para a vitória soa inconveniente. Enquanto as forças de Vladimir Putin, presidente da Rússia, avançam pelo leste do país invadido, as ideias e propostas apresentadas por Vladimir Zelensky ao parlamento ucraniano são vistas com desconfiança até pelos aliados ocidentais. Vamos agora para as páginas de política da Folha de São Paulo, edição desta quinta-feira, dia 17 de outubro. Em São Paulo, petistas veem erros nas eleições e ironizam aliança com Boulos após primeiro turno. Boulos, que é do PSOL. Desempenho do pessoalista nas pesquisas que apontam vantagem de Ricardo Nunes, do MDB, é alvo de zombaria em grupo de diretório do PT. Na última pesquisa, divulgada ontem do Instituto Quest, Ricardo Nunes aparece com 45% contra 33% de Boulos. Candidato do PSOL acusa falta de transparência em pesquisa do Datafolha. Nunes e Boulos pretendem abordar apagão elétrico em São Paulo no debate da Folha, Site UOL e da Rede TV, logo mais às 10h20 desta manhã. Ricardo Nunes ignora furto de celular em São Paulo e Boulos não diz o que fará com policiais militares de folga. Candidatos prometem ampliar a guarda municipal em São Paulo em meio à pressão por mais participação das prefeituras na área de segurança pública. Furlan tem reinado em Barueri, ameaçado por candidato apoiado por Pablo Marçal. Comecei a perder a eleição ao aceitar a mulher de Sérgio Moro como vice, diz Le Prévost, chapa de deputada estadual do União Brasil, e Rosângela Moro ficou em 4º lugar no primeiro turno em Curitiba. Senador Sérgio Moro afirma que candidato tenta transferir a culpa que é dele, deputado, para a mulher do Sérgio Moro. Pimentel chama rival de extremista e minimiza aceno de Bolsonaro. Isso em Curitiba. A empresa JIF contrata delator da Operação Lava Jato, da Odebrecht, que hoje é Nova Nor, é outro nome, mas a JIF dos Irmãos Batista contrata delator da Odebrecht na Operação Lava Jato e o escala para reuniões no governo Lula. O diretor da holding dos Irmãos Batista, o ex-diretor da construtora João Carlos Nogueira, delatou supostas irregularidades em governo do PT para os procuradores da Lava Jato. Arthur Lira
presidente da Câmara Federal, vê a afronta do ministro do STF, Flávio Dino, e tenta destravar o pagamento, a liberação das emendas parlamentares junto ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Casa Folha chega a 12 cursos online. Reduto de indicações políticas. Estatal paga bônus de até R$ 84.700. E onde é isso? Aqui a foto é do vertedouro da usina hidrelétrica de Itaipu, cuja fatia brasileira é controlada pela ENP-Par. A empresa ENB-Par, Empresa Nacional de Participações em Energia Nuclear e Binacional, estatal que detém o controle da eletronuclear e da fatia brasileira na usina hidrelétrica de Itaipu, pagou uma bonificação de até R$ 84.700 a 154 funcionários neste ano, referente ao resultado obtido pela companhia no ano passado. O valor integral médio do bônus ficou em R$ 51.900, R$ 51.900. O pagamento foi possível graças ao lucro obtido com aplicações financeiras feitas principalmente com dinheiro recebido da União. O dinheiro da União, de todos nós. Entre 2021 e 2022, o Executivo destinou 5,2 bilhões de reais do orçamento federal para capitalizar a companhia e honrar obrigações, mas parte desse valor ainda está no caixa da empresa. A lista de empregados beneficiados pela bonificação inclui parentes de parlamentares, de integrantes do governo Lula e de figuras históricas do Partido dos Trabalhadores. Um deles é Ademar Palocci, irmão do ex-ministro Antônio Palocci, ex-homem forte do PT, que deixou o partido após depor contra Lula na Operação Lava Jato. Com histórico de atuação no setor elétrico, Ademar Palocci fez parte da equipe de transição em 2022 e ingressou na ENB-Par em julho do ano passado. Na empresa, exerce a função de chefe de gabinete do presidente da Empresa Nacional de Participações em Energia Nuclear e Binacional. E o presidente da empresa é Silas Rondé e tem frequentado, o Ademar Palocci tem frequentado o Palácio do Planalto nas reuniões. Ele recebe mensalmente um salário bruto de R$ 39.700. Extras. Não, isso, R$ 29.300 é o salário dele bruto, mensal. Em maio passado, ainda ganhou mais R$ 39.700 extras referente à participação nos lucros e resultados da empresa em 2023. O jornal Folha de São Paulo tentou contatar com Ademar Palocci, mas não obteve sucesso. A mulher do secretário de imprensa da Presidência da República, o José Crispiano, também atua nessa estatal e recebeu o bônus. A advogada Juliana Godoy Tadeu é superintendente de gestão do Procel,
Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, tem remuneração mensal também de R$ 29.300, é o mesmo salário do Ademar Palocci, e recebeu extra no mês de maio R$ 72.300, também pela participação nos lucros e resultados da Empresa Nacional de Energia Nuclear. Ela ingressou na companhia no início de março do ano passado. Procurada, a advogada Juliana Godoy Tadeu disse ter atuação na área jurídica, regulatória e de gestão de contratos nos setores de energia, petróleo, gás, marítimo e infraestrutura há mais de 20 anos. No LinkedIn, elenca passagens por empresa como a Light, a Saipem e Hidrovias do Brasil. Também listou cursos de graduação, MBA e um mestrado em gestão de negócios em energia. Ela disse: não tenho filiação partidária e tenho plena competência e trajetória profissional para exercer o cargo que assumi em março de 2023, afirmou por escrito a advogada Juliana Godoy Tadeu, que é a mulher do secretário de imprensa. Ela é mulher do secretário de imprensa da Presidência da República, o José Crispiano. Sérgio de Oliveira Cunha Júnior, filho do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, atua como coordenador de programa desde março de 2023, também é empregado na empresa. Ele tem um salário bruto de R$ 17.400 por mês e ganhou extra por conta dessa participação nos lucros da empresa. Ele ganhou extra em maio passado R$ 43.800. O senador disse à Folha de São Paulo que que batalhou pela vaga do filho. O filho dele é engenheiro civil, especializado em licitações, e até então trabalhava lá no Acre. Abre aspas, diz o senador Petecão. Busquei um espaço para ele, lógico, como o pai dele, afirmou. Outra fala do senador. Eu estava buscando espaço para ele em alguma empresa, e a empresa que se identificou com o currículo dele foi a ENBPA. Também trabalha nessa empresa, nessa estatal, Daniel Lembing Sarney. Pelo sobrenome, eu acho que você, telespectador, internauta, deve saber de quem é a família. Daniel Lembing Sarney. Ele é neto do ex-presidente José Sarney e filho do ex-ministro Sarney Filho. Ele atua como assessor desde setembro de 2023, recebe um salário bruto de R$ 12.000 e ganhou mais R$ 11.700, também extra, também por conta dessa participação nos lucros da estatal. A reportagem tentou contatá-lo, mas não obteve sucesso. Paulo Lorenzo Alencar Guedes, filho do deputado Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, é assessor na companhia e ganha R$ 23.900 por mês. Ele ingressou na estatal em julho de 2023, do ano passado,
e recebeu, além dos R$ 23.900 de salário, ele recebeu um extra de R$ 32.600. A Folha de São Paulo não conseguiu contato com o deputado, o Sarney Filho, e nem com o neto do senador Sarney, o Daniel Leibing Sarney. Sara Vital do Rego Freire. Sara Vital do Rego Freire. Ela é sobrinha do ministro do Tribunal de Contas da União, o Vidal do Rego, futuro presidente da Corte, e do senador, ela é sobrinha do próximo presidente do TCU, e do senador Veneziano Vital do Rego, ele que é do MDB da Paraíba. A Sara atua como assessora na estatal desde maio de 2023. Recebe um salário mensal de R$ 9.000 e no mês de maio ganhou extra R$ 18.000 por aquela participação nos lucros da estatal. Procurada no fim da manhã do dia 11, a Sara Freire pediu à reportagem que ligasse de volta mais tarde. Ligue mais tarde, que eu lhe atendo. No horário combinado, ela não atendeu a ligação. A ENBPar informou que tem 124 cargos comissionados e que os profissionais foram apresentados pelos diretores da companhia. Abre aspas, diz a nota enviada pela Empresa Nacional de Participações em Energia Nuclear e Binacional. Seus nomes dos indicados. Seus nomes são submetidos ao Comitê Interno de Pessoal, presidido pela Superintendência de Recursos Humanos. A avaliação que levou ao pagamento do PLR não é individualizada, tendo por base o atingimento das metas e resultado, disse a nota. A empresa foi criada em 2021 para abrigar partes da Eletrobras que ficaram fora da privatização. Era para ser enxuta, mas virou reduto de indicações políticas. Eu diria, virou um cabide de emprego, como a gente diz aqui no Ceará. O bônus chama a atenção porque as empresas controladas pela ENBPar lhe impõem grande desafio financeiro. A Eletronuclear tem 2 usinas em operação, a Angra 1 e a Angra 2, mas precisa lidar com o passivo da Angra 3. Já a Itaipu não deveria dar lucro, pois a tarifa da usina deveria ser calculada em valor suficiente apenas para cobrir os custos de energia. Isso, a tarifa da usina, que é paga por todos os clientes. Ainda assim, a estatal teve lucro de R$ 401,2 milhões em 2023. O balanço mostra que o desempenho veio exclusivamente dos R$ 429 milhões e 100 mil reais obtidos em receitas financeiras, já que o resultado operacional dela foi negativo. E o dinheiro repartido, esse dinheiro desse lucro
presumido, esse lucro, essa participação nos lucros e resultados foram divididos com 154 funcionários e, como vocês viram aí a reportagem da Folha de São Paulo, muitos deles sobrinho, irmão, parente de políticos. Aqui no Ceará tem um órgão no governo do estado chamado Instituto Agropolos, que eu faço a correlação. Passadas as eleições, a gente pode ver a quantidade de ex-políticos derrotados nas urnas que são levados para lá para ganhar salário de 5 mil, 7 mil, 10 mil reais para políticos que não obtiveram sucesso nas urnas, ficaram desempregados nas suas prefeituras e são socorridos financeiramente pelo governo do estado lá no Instituto Agropolos. Mas vamos continuar aqui com as páginas internas da Folha de São Paulo. Agora, nas páginas de mercado, de economia, o governo descarta horário de verão neste ano, apesar de recomendação do ONS. Ministro diz que medida será avaliada em 2025 e que iniciativas como redução de vazão de hidrelétricas preservaram nível dos reservatórios. Lula volta a defender gastos com educação e saúde antes de agenda com banqueiros. Pacote para reduzir despesas do governo deve ser apresentado ao Congresso Nacional depois do segundo turno das eleições municipais deste ano, que se encerra dia 27 próximo. Banqueiros alertam Lula para a necessidade de governo afastar incertezas fiscais. Europa dá mais um passo para adiar início da aplicação da lei antidesmatamento. Terra caminha para aquecer 2,0 graus Celsius com a demanda atual de energia elétrica. BNDES aprova 3,9 bilhões de reais em crédito para projetos com biocombustível. Câmara dos Deputados aprova urgência de projeto de lei para prefeituras poderem fiscalizar as distribuidoras de energia elétrica. Ministro diz que enviará ao Tribunal de Contas da União plano para leilão de terminal do Porto de Santos. CSN venderá até 11% do seu braço de mineração para empresa japonesa. Arthur Lira indica que a Câmara Federal discutirá novas regras para anúncio de bets, empresas que vendem essas apostas online. O Uber avalia comprar site de reservas e Expedia, afirma jornal. Agora nas páginas de Mundo. Ataques de Israel esvaziam cinturão brasileiro no Vale do Bequá, no Líbano. Fluxo de imigração irregular diminui na Europa em meio a danos eleitorais. Navio da Marinha passa por reparos após espera de 4 meses em Lisboa. Kamala Harris mira eleitor de direita em entrevista à rede Fox News. Kamala Harris é a atual vice-presidente dos Estados Unidos e candidata à presidência, à Casa Branca. Agora, páginas de Brasil, cotidiano. Maioria dos pais é a favor de proibir celular nas escolas, afirma pesquisa Datafolha. Clientes sem luz da Enel
consegue indenização por comida estragada. Em outros casos, Justiça isentou a empresa por ser impossível religar a energia em 24 horas. Justiça dá 24 horas para a Enel restabelecer energia elétrica em São Paulo, mas isso 24 horas, mas a partir de segunda-feira. Defesa Civil emite alerta para novo temporal a partir de amanhã em São Paulo. Mais dor de cabeça aí para o prefeito Ricardo Nunes e a concessionária de energia elétrica Enel. Se foi forte o quanto foi na sexta-feira passada, mais árvores irão cair e danificar a fiação. Rio de Janeiro, 9 ônibus são sequestrados e usados como barricada no Rio de Janeiro. Passageira pula de carro em movimento após ser assediada por motorista de aplicativo em São Paulo. Sorocaba quer viabilizar a construção de prédio mais alto do mundo, 205 metros de altura. É a proposta desse edifício, também chamado de arranha-céu. O laboratório PCS Salem já foi acusado de emitir falso positivo para HIV e de errar exames de crianças. A empresa é investigada após infecções em transplantes. O laboratório diz que os processos foram arquivados ou ainda tramitam na justiça. Não é a primeira vez que acontece esse caso, é reincidente. O Comitê Nobel, o comitê que concede o prêmio Nobel, ignora mulheres pela 12ª vez em 20 anos. Nas categorias científicas, apenas homens venceram neste ano. Só 26 dessas premiações foram para mulheres. Páginas de esportes. Primeira matéria, o técnico Dorival Júnior celebra a evolução após 2 vitórias do Brasil, da seleção brasileira de futebol, mas afirma não se iludir. Pé no chão. Seleção brasileira ganha fôlego nas eliminatórias da Copa, com triunfo sobre o Chile e sobre a seleção do Peru, e alcança 4ª posição no torneio. Treinador alemão Thomas Tuchel assume o comando da seleção da Inglaterra. Real Madrid dá respaldo ao jogador MBP em meio à investigação de estupro. Lutador brasileiro que já namorou Demi Lovato é encontrado morto. A Folha Corrida é ainda sobre a Feira Internacional de Livro de Paraty, a Flip da Festa e do Felipe Neto, que foi o influenciador que deu uma palestra lá para os jovens. A capa do caderno Ilustrada é Linhas Cruzadas, mestre moderno e pioneiro da fotografia no país, Thomas Farkas é celebrado em seu centenário com uma exposição que resgata a sua visão afiada e profunda do Brasil. Thomas Farkas, que fez da fotografia uma forma de arte no Brasil, é celebrado no Instituto da Museu do Som. Em Frankfurt, Brasil tenta fazer Ruth Rocha uma estrela e busca traduções. Lula usa música para conquistar os evangélicos. A Nora, na Mostra de São Paulo, expõe a queda de valores sociais modernos em comédia maluca. Aqui tem, no caderno de turismo,
Paraísos particulares. Baixa temporada é a oportunidade para mergulhar nas lagoas dos Lençóis Maranhenses, nas piscinas naturais de João Pessoa e na cultura do Recife, sem muvuca e gastando menos. Baixa temporada é chance para visitar os Lençóis Maranhenses sem gastança. É a primeira matéria. Roteiro pelo Recife inclui praia, passeio de barco, arte e visita à histórica cidade de Olinda, ali ao lado de Recife. Em João Pessoa, encanta com águas calmas, piscinas naturais e preços convidativos. Supervisão e transparência reforçam a confiança e a segurança dos cooperados. Agora vamos para as páginas internas do jornal O Estado de São Paulo. Na coluna do Estadão, a primeira nota diz: Brasil exporta modelo da bancada do agro para 4 países da América Latina. Representantes do setor privado de Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile afirmaram durante a primeira cúpula sul-americana Agro Global 2024, realizada nesta semana em Brasília, que pretendem criar estrutura semelhante ao Instituto Pensar Agro, que é o IPA, em seus países, para ajudar a formar uma bancada de deputados e senadores ligados ao agronegócio, como é a Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso Nacional. Após a situação do PSDB a nível nacional, após seu pior resultado da história em uma eleição municipal, o PSDB tentará se reerguer na sua terra natal, o estado de São Paulo. O presidente nacional da sigla é o Marconi Perillo e o do Diretório Paulista, o presidente do Diretório Paulista, que é Paulo Serra, reuniram-se ontem para discutir as estratégias para não deixar o PSDB morrer. Uma das ideias é buscar atrair prefeitos que estejam filiados a outros partidos. Em São Paulo, o PSDB despencou de 173 prefeitos eleitos em 2020 para 22 prefeitos eleitos agora no primeiro turno. E disputa, no segundo turno, está disputando a prefeitura de Piracicaba. No país, no Brasil, os tucanos elegeram este ano 273 gestores municipais, prefeitos. 250 prefeituras a menos do que no ano de 2020. É por isso que estão em tratativas uma possível fusão do PSDB, do PDT e do Cidadania, formando um só partido para que eles sobrevivam, ultrapassem as cláusulas de barreiras previstas para 2026. Sem ultrapassar essas cláusulas de barreiras, o partido fica sem dinheiro do fundo eleitoral, sem dinheiro do fundo partidário e sem direito a ter espaço na propaganda partidária e eleitoral. Vamos para a página dos editoriais de hoje do Estadão. O primeiro, falta convencer o chefe. Equipe econômica alinha o discurso em defesa do equilíbrio fiscal e da redução estrutural de gastos para recuperar o grau de investimento, mas Lula da Silva continua a defender o oposto. O dedazo do governo no setor elétrico.
Dedásio é uma palavra que significa apontar com o dedo. Eu diria, o dedo do governo no setor elétrico. Influência do governo Lula da Silva, em que propiciou ao grupo JIF dos Irmãos Batistas vantagens na transferência de controle da empresa Amazonas Energia, confronta a ANEEL e onera consumidores. Vamos para as páginas de política do Estadão. Uma em cada 4 pesquisas eleitorais do primeiro turno das eleições deste ano foi autofinanciada pelo instituto que realiza. Institutos informaram ao Tribunal Superior Eleitoral despesas feitas por eles de 38 milhões de reais em recursos próprios, com levantamentos de intenção de votos. Com essas pesquisas, empresas não precisam citar a origem do dinheiro, segundo a legislação do setor. Eleições em São Paulo. Nunes tem 45% das intenções de voto e Boulos 33%, afirma levantamento do Instituto Quest. Prefeito afirma de São Paulo que a empresa Enel é uma empresa ruim. Presidente tenta alavancar a aposta petista na sucessão pela Prefeitura de Natal, Rio Grande do Norte. Militares planejam usar estatal espacial para lançar foguetes de Musk, lá em Alcântara. Gonê, que é o Procurador-Geral da República, quer que o STF, o Supremo Tribunal Federal, arquive a ação contra a ONG Transparência Brasil, aliás, Transparência Internacional. Da Argentina, Alexandre de Moraes pede extradição de investigados por atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, com aquela multidão depedrando, quebrando obras de arte, quebrando relógios, jogando água, destruiu o plenário do STF, rasgaram as cadeiras, levaram muitos objetos e tem um grupo deles escondidos lá na Argentina. E o Alexandre de Moraes está pedindo, venham para cá para responder na justiça. Então, está pedindo essa extradição. Página internacional. Casa própria cada vez mais distante eleva insatisfação do eleitor americano e o tema perpassa as eleições nos Estados Unidos, que a eleição já foi antecipada em alguns estados, mas a eleição mesmo é dia 5 de novembro. Bombardeio de Israel mata prefeito de cidade libanesa. Na Itália, a Itália criminaliza quem busca barriga de aluguel no exterior. Páginas de Brasil, Metrópole. Roubo de armas de caçador, atirador e colecionador, que são os CACs, quase triplica no país os roubos. Média mensal de crimes sobe de 62 para 181 roubos. E este ano, o que preocupa especialista? Regras mais rígidas de acesso fazem os ataques de itens encalharem. Ônibus são usados como barricada por criminosos em operação do BOPE no Rio de Janeiro. Reforma do viaduto do Santa Efigênia fica 54% mais cara. Foram gastos 10 milhões de reais. Prefeitura de São Paulo diz que a Enel
tem 6.000 podas de árvores pendentes. A empresa diz, não, fala que só tem 130. Juiz dá até segunda-feira para a Enel restabelecer a energia total em São Paulo. Defesa Civil alerta para chuva e vento forte sábado e domingo, lá em São Paulo. Tragédia em Brumadinho e Mariana, Minas Gerais. O ministro Flávio Dino proíbe municípios de pagar honorários a advogados estrangeiros. Caderno de esportes. Corinthians pega o Atlético antes de decisão com o Flamengo. Sem muito esforço, São Paulo bate Vasco e sonha com a Libertadores. Comitê Olímpico Brasileiro vai distribuir 265 milhões de reais para as federações em 2025. Santos joga mal na Série B e leva virada da Chapecoense. Caderno de Economia e Negócios, a primeira matéria diz: equipe econômica quer fatiar cortes dos gastos na administração federal para manter a meta do arcabouço fiscal para até 2026, que a meta é déficit zero. Nem lucro e nem despesa, nem azul e nem vermelho, ficar em zero a meta fiscal. Para convencer o presidente de que é preciso fazer cortes nas despesas, a ideia é mostrar ganhos fiscal e político com a medida. Mas o presidente está resistente, porque ele entende que despesa, que gasto com a área social, com os benefícios, Bolsa Família, Vale Gás, o BPC, ele diz que isso não é investimento. Ele acha que deve continuar, não deve ser cortado. Porque foi onde o Lula teve maioria de votos, foi nessa faixa de eleitor de linha de pobreza. Como é que ele vai cortar esses benefícios? Vai ser uma reação tremenda. Bancos pedem a Lula e a Haddad que governo insista no ajuste fiscal. Lula retira a urgência do projeto de lei que cria o novo programa Auxílio Gás e a proposta está tramitando na Câmara Federal. Governo descarta a adoção do horário de verão para este ano. Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, espera Senado para votar a segunda parte da reforma tributária na Câmara. A matéria está em análise no Senado Federal. Diferença de preço de mesmo produto pode passar de 100%. Isso, levantamento da consultoria Ponto.mep mostra que a variação daria para comprar 2 itens pelo preço de um. 80% pesquisam o preço antes. 80% dos consumidores pesquisam o preço antes. Isso daí já é preparando para Black Friday. A companhia Gol vai aceitar saque aniversário do FGTS no pagamento de passagem aérea. Dentro do caderno de economia, tem uma página sobre automóvel. E a matéria sobre automóvel diz que transição energética é foco comum entre marcas europeias e chinesas no Salão de Paris. Caderno 2 de cultura e comportamento. Cinema, festival. Mostra começa hoje em São Paulo com 415 filmes. Confira os destaques. Selecionamos os principais títulos entre os premiados
brasileiros, achados e clássicos. E se de novo o resultado eleitoral for contestado? Uma matéria sobre as eleições nos Estados Unidos. Trump já se movimenta para questionar a apuração, mas o cenário hoje é diferente. Documentário expõe limites de Christopher Reeve em Superman. Agora vamos para as páginas internas do jornal O Globo. Os editoriais, o primeiro trata: endurecer pena de crimes ambientais é necessário, defende o jornal o Globo. O outro: fracasso do programa Mais Médicos explica falta de profissionais onde há necessidade deles atuarem. Página de política: aval para sucessão. PT posterga decisão, gera busca por apoio e líderes veem Planalto atuando para minar a influência de Arthur Lira na sucessão da mesa diretora da Câmara Federal, cuja eleição está prevista para fevereiro do próximo ano. A aproximação de pastor bolsonarista com Lula irrita líderes evangélicos. E essa aproximação foi proporcionada pelo deputado federal Ottoni de Paula. Viu? Ele levou vários pastores para darem uma bênção no Lula, está aqui todos de mãos levantadas, impondo as mãos sobre Lula. Nesta semana, quando foi sancionada a lei que cria o Dia Nacional da Música Gospel, mas os pastores que são mais à direita, olha aqui a cara do Silas Malafaia e do Sóstenes Cavalcante. Gostaram não? Contrariados, pastor Malafaia e Sóstenes Cavalcante reagiram às falas do deputado federal Ottoni de Paula. Briga dentro da religião. O Ottoni de Paula, em resposta nessa entrevista ao Globo, disse: a igreja não pertence ao bolsonarismo e nem ao petismo. Foi a resposta dele. Após apagão, Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, tem 45% das intenções de voto contra 33% de Guilherme Boulos. MDBistas, MDB é o partido do Ricardo Nunes. MDBistas comemoram força e pessoalistas do PSOL vão focar em indecisos. Nas redes e na TV, segundo turno mobiliza menos que o primeiro turno. Agora mais conhecido, prefeito lidera eleição de Belo Horizonte. Candidato de Moro para a prefeitura de Curitiba culpa o senador Sérgio Moro pela derrota. Ele disse que começou a derrota dele ao aceitar que a mulher de Moro fosse vice na chapa dele. E o Moro disse que isso aí é desculpa de derrotado, querer colocar a culpa em outrem. O ministro do STF, Dias Toffoli, defende decisões que atingem a Operação Lava Jato. Páginas de Brasil, ofensiva sobre as agências depois da tempestade. Apagão em São Paulo impulsiona governo Lula e tenta controlar órgãos reguladores. Justiça rejeita multa diária na Enel por falta de luz. Aulão gratuito do professor de 5 milhões
vai revisar o Enem. Página de economia. Governo mira de emendas parlamentares a estatais. Equipe econômica quer regra para que empresas não dependam do Tesouro Federal para funcionar. Bancos defendem plano de Haddad, do ministro da Fazenda, para conter despesas do governo. Ministro quer ampliar o uso do FGTS no consignado. Leilão de folha de pagamento do INSS não terá banco digital. Governo desiste do horário de verão este ano. Lula retira urgência sobre o projeto de lei do programa Auxílio Gás e conteúdo local e CSLL. Light pede que os Estados Unidos reconheçam a ação de recuperação judicial. A Rede Globo inova no formato publicitário e investe no remake da novela Vale Tudo. A chamada de capa era: quem será, quem viverá, qual é a atriz que viverá a personagem de Odete Roitman. Mundo, página de Mundo, sem restrição de alvo, ataque israelense que inclui prefeitura no sul do Líbano, deixa 16 mortos. E por último, na área internacional, é uma matéria dizendo que China adota meta de 3 filhos por família para elevar a população. A meta é que cada chefe de família, cada mulher casada tenha pelo menos 3 filhos. É essa, após o fim, o que diz aqui a chamadinha da matéria? Após fim da política do filho único, queda na fecundidade leva Pequim a desenvolver táticas para incentivar a procriação. Encerramos aqui este primeiro bloco de notícias da nossa TV da Transparência, convidando você para acompanhar a nossa programação e também ler as matérias exclusivas do blog do Edson Silva, com material sobre política local e nacional. Temos matérias sobre poder judiciário e sobre gestão pública. Muito obrigado por sua audiência.